Porque, evidente, tudo que é simbólico de algum modo, tudo que é presença de algo, a presença de um verbo, está dentro do domínio do símbolo. E os símbolos, eles têm um intercambiamento entre si, no nosso mundo. Então, acho que a gente percebe assim. A cognição humana, parênteses, a cognição humana, ela percebe as coisas sempre no verso e no reverso. Ela percebe as coisas em pares de significado. Então, no mundo, tudo no mundo que nos apresenta, ela tem o verso e o reverso, ela tem seus pares, ela tem suas composições. As coisas pra gente não são conhecidas de modo unívoco. A gente conhece de um modo muito específico. A gente conhece fazendo comparações. É uma coisa curiosa. Beleza? Depois a gente chega lá. Um dia a gente chega lá, não hoje, tá? A gente está dentro do universo. Isso faz diferença. A gente não está fora. A gente conhece as coisas dentro do universo como símbolos e presenças de algo que está fora do universo. Então, portanto, a natureza do nosso conhecimento ela é sempre deste modo. Ela tem sempre uma dupla intenção ou um duplo significado para ser reconhecido. Do que está e do que é. Né? Do significado e do significante, do símbolo e do simbolizado. É sempre a porra pra gente. Né? Tudo quanto é presença de algo. Então, o nosso conhecimento distintivo, ele vai se dar em pares aqui nesse mundo, beleza? É claro que se a gente leva isso ao extremo, ou se a gente de fato termina a explicação aí, a gente vai cair num tipo de conhecimento chamado gnóstico, que é um problema gnosiológico, o gnosticismo. Depois a gente pode um dia também falar sobre isso, tá? É onde o hermetismo, a bruxaria, elas circulam. O conhecimento gnóstico, por assim dizer, o conhecimento hermético, ou da bruxaria, ou do hermetismo, que não é o que a gente faz aqui, apesar de a gente trazer uma ferramenta de natureza hermética, tá? Então, evidente, eu trago um conhecimento de natureza hermética, que é o tarô, e abro a sua dimensão para fora do caldeirão, para além do caldeirão. Se a gente for pegar, por exemplo, o símbolo do caldeirão, né? O caldeirão, ele é um símbolo, né? Então, como é que é o símbolo? Você tem uma bruxa aqui, né? Você tem uma bruxa, né? Que coloca uma colher dentro do caldeirão, não é isso? E ela circula, asa de morcego, pitada de coentro, barba de bode. Ela faz um feitiço aqui dentro, de tipo circular. Isso é um símbolo da realidade gnóstica, que não se abre, não há uma abertura na potência do caldeirão. Todo o universo do gnosticismo, do hermetismo, do que a gente chama de bruxaria, vulgarmente, né? Mas das ciências ocultas, são conhecimentos que estão aprisionados no interior do universo, ok? Os pensamentos, ou a nossa tensão, a minha, pelo menos, a minha pretensão gnosiológica, antropológica, existencial, é ir para além do interior do universo. Alcançar, de algum modo, o verbo que está para além do universo, ou no qual o universo reside. Então, o gnosticismo, ele vai encontrar, ou vai tender a perceber os pares de opostos intra-universais. O ar e o fogo, a terra e a água, né? O dentro e o fora, o baixo e o em cima. Isso é o que o pensamento, ou a concepção hermética, ou se você for ver feitiços ou textos herméticos, ou se for estudar o ocultismo, as ciências de tipo esotéricas, em geral, elas estão dentro desta lógica intra-universal. Entende que essa é a estrutura do mundo. O que eu faço, porque eu estou radicado numa outra tradição, que evidentemente é mais completa, perfeito? E é por isso que eu estou lá e não estou aqui, né? Digo, é por isso que eu tô na outra tradição e não nessa aqui que eu estou desenhando. A minha pretensão, ela também é polar, porque assim é a gnosologia humana. Porque a gente é intra-universal. A gente está dentro do universo. Então a gente vai ter uma tendência, a nossa gnosologia, ela sempre busca o acomodamento de duas realidades simbólicas. O que eu busco é a realidade simbólica intra-universal e a extra-universal. O que é extra-universal? Se você quiser usar os termos religiosos, é a divina. É aquela que reside no ser em ato puro. Essa é a magia da Super Live Series, no fundo. Porque eu apresento conceitos que são conceitos, de algum modo, desconhecidos, mas reconhecíveis. E a linguagem do tarô, ela é muito gostosa, né? Mas o que eu faço? Eu tento, em toda a Super Live Series, quebrar o caldeirão. Então, nesse sentido, eu não sou um bruxo. Mas se você quiser usar os termos herméticos, eu posso dizer um mago. Aí sim. Em termos herméticos, evidentemente, eu sou só um psiquiatra, galera. Né? Mas em termos herméticos, essa seria a diferença. Né? Ou seja, o que é o mago? O mago é o sujeito que está quebrando o anel
quebrando o caldeirão, né? O símbolo do anel, para você ver, o Tolkien, por exemplo, ele usa e abusa da simbologia, que é a mesma simbologia do caldeirão. Universo limitado e restrito, né? E você vê que o símbolo, curiosamente, aquilo que ocorre num ponto do anel está acontecendo num outro mesmo ponto do mesmo universo, né? Então, aquilo que é feito pelo portador do anel é percebido no outro lado do mesmo mundo. Estão todos aprisionados numa obra de feitiçaria. Essa é a história, né? Qual que é o desejo da Sociedade do Anel? Qual que é o desejo do nosso querido Hobbit? Quebrar o anel, né? Ele tem que desfazer o feitiço. Ele tem que chocar as duas dimensões, as duas unidades. É como se ele, ao chocar a unidade de cima com a unidade de baixo, ou o termo de cima com o termo de baixo, ele rompesse o feitiço e pudesse finalmente abrir toda a comunidade enfeitiçada para o referencial transcendente, finalmente. É um símbolo, né? O Tolkien constrói esse símbolo ao longo da sua literatura fantástica. E dá pra gente muito recurso mesmo. Você veja você, coisa curiosa. Quando naquela cena, vou falar do filme, que é mais acessível, né? Mais pessoas viram o filme do que leram o livro, né? Então, naquela cena do filme, tem uma cena do filme que é o seguinte. Olha essa coisa curiosa. A Sociedade do Anel passa por baixo da Terra dos Anões. Então faz uma travessia inferior, né? Estão todos num terreno sem luz, não é isso? Fazendo uma travessia desconhecida. Lembra dessa cena? Eles podem ir por cima da montanha ou por baixo. Vão por baixo, pela Terra dos Anões. Não é isso? Chegando lá, eles enfrentam diversos demônios. Até o momento que aparece o Senhor dos Demônios, né? Toda a Sociedade do Anel avança e o mago o que faz? Ele para e enfrenta o demônio, né? Ele vence o demônio. E é justamente depois da vitória do demônio que ele precisa cair, né? Ele cai até o abismo mais infernal, mais inferior. Depois ele sobe, né? E muda de cor. Esse é o curioso, né? Ele está num terreno cinzento, que é o terreno do domínio dos pares de opostos materiais. E quando ele retorna com outra cor, ele retorna branco, alvo, né? Limpo, como quem já de algum modo mostra a presença daquilo que não tem mancha, né? Então, o Gandalf, ele vai ao fundo dos infernos cinza, grey, e volta alvo, branco, né? São símbolos que vão estando presentes. Quer dizer, ele quebra o feitiço. Ele não quebra o feitiço cósmico, ele quebra o feitiço existencial. Quer dizer, ele já não está mais enfeitiçado, não é isso? Mas ainda existe um símbolo, que é o símbolo cósmico, que é necessário ser quebrado, que está na mão do Hobbit, né? Do pequeno Hobbit, ok? E aí o itinerário continua, só que agora continua, atenção, amparado por uma presença luminosa, que sempre é símbolo do outro lado do universo, né? Que não é mais do outro lado do universo, perdão, do que está fora, que está sustentando o universo. Esse conceito de universo e sustentação do universo, bem, a gente pode botar isso em termos religiosos. Deus e todo o universo criado, né? O universo criado, tudo que está dentro do universo criado, tem alguns seres com capacidade de conhecimento. Os anjos e os homens, né? E a gente está dentro desse universo. Ou seja, toda a obra, de algum modo, a obra gnosiológica, ou seja, a obra de conhecimento do ser humano, de amor do ser humano, é amar e conhecer o que está dentro desse universo em referência com o que está fora do universo, com Deus. O que, em geral, a gente faz? A gente tende a conhecer e a amar as coisas do universo por pares de opostos. Depois a gente explica isso melhor. A pretensão não é terminar de explicar isso aqui agora, beleza? Tá bom? Quem quer perguntar? Olhando aqui para as faculdades e essa questão que o senhor falou sobre os pares e os opostos e tudo mais, me pareceu ter uma correlação nos eixos ali, por exemplo, a fantasia e a imaginação, a memória. Tem. Eu vou explorar isso. Tem memória e passivo. Cogitativo aí. Tem sim. Eu vou explorar isso. Fossem interdependentes ou operam... Elas são símbolos. São pares opostos também. Elas operam de um certo modo na transcendência e outras operam desse modo na imanência. Mas é uma operação análoga ou semelhante. Então, já vou mostrar. Eu vou exemplificar aqui agora. Beleza? Sobre essa comparação do transcendente e do imanente, uma das leis herméticas é assim como acima é abaixo. Né? Seria isso? Exatamente. É isso. A gente está dentro... O que é isso? A lei hermética, ela é... Na minha visão, ela, pelo menos no nosso contexto aqui da Super Live Series, ela é o princípio da sabedoria mesmo. Perfeito? Mas ela não é o final da sabedoria. A lei hermética, ela ainda padece, de algum modo, dessa dimensão de dentro do universo. É o em cima e o embaixo do universo.
É claro que você pode ter um hermetista cristão. Isso é uma pretensão específica do Thornberg de fazer um hermetismo de tipo cristão. Então, ele transfigura essa noção hermética do embaixo e em cima para o em cima mesmo. Por em cima, Deus. Mas os textos herméticos mesmo, antes do Thornberg, não falam desse em cima. É do em cima sutil. Você assiste, sim, de algum modo. Esse eu vou ter que falar disso um dia também. Seria bem legal. Você assistiu o filme Interestelar? Assistiu? Quem não assistiu Interestelar? Tá bom. Passou no cinema. Fez 10 anos, né? Ganhou alguns, né? Ganhou alguns Oscarzinhos. Mas é um filme longo, pro meu gosto, muito interessante, ok? Muito interessante. E vi, por ocasião agora, vão lançar o 2, né? Parece. Ou havia uma história de que iam lançar o Interestelar 2 e por isso passou no cinema o Interestelar 1 agora, de novo. Assisti no cinema de novo o Interestelar. Fui no cinema assistir o Interestelar, porque eu acho que tá fazendo 10 anos ou 15 anos, sei lá, não sei, 20 anos de Interestelar. O Interestelar é velho, hein? Mas tá fazendo uma data aí redonda de aniversário do Interestelar e alguns cinemas passaram o Interestelar de novo, o velho. Eu fui no cinema de novo assistir o Interestelar, depois assisti em casa de novo. Filme longo, mas assisti recentemente 2 vezes. Já tinha assistido antes. E vi, por ocasião desse relançamento do Interestelar antigo, alguns comentaristas falando sobre o filme, tanto aqui quanto lá fora, tá? E vi interpretações de tipo cristã, como se o Interestelar fosse um filme cristão, onde ali está o símbolo da trindade, etc, etc, né? E dá para fazer. Aliás, a gente pode fazer interpretação de qualquer coisa por qualquer lente, né? Eu posso fazer interpretação de qualquer coisa por qualquer lente, ok? Isso é um princípio da inteligência humana. O que não significa que, ao fazer uma interpretação cristã de qualquer coisa, aquela coisa seja cristã. Ok? Ou fazer uma interpretação semítica, ela seja semítica. Ou fazer uma interpretação secularista, ela seja secularista. Fazer uma interpretação, não confundir a possibilidade que a gente tem de interpretar qualquer coisa por qualquer lente com a coisa mesma. O que eu quero dizer é o seguinte, o Interestelar é um filme de tipo secularista. Então, o secularismo é uma religião secularizada. Então, parece que no filme tem a noção da transcendência. Mas se a gente lançar... Isso que eu tô falando a gente já é suficiente. Tudo que tem de mais elevado, o amor no filme, poderia ser transcendente, mas é um amor ainda dentro do orbe do universo. É um amor que está presente no homem. Repara isso no filme Interestelar. A noção da transcendência mesmo... Atenção, tem 2 questões. Pode não ter sensibilidade para perceber isso, e aí, beleza, a gente vai ficar junto e vai tentar quebrar o feitiço. Mas com alguma sensibilidade você vai notar o seguinte, realmente... As noções transcendentais mesmo, né, ou seja, que estão para além do domínio de uma criatura, elas não aparecem no filme inteiro, né? O amor, o sacrifício, tudo no filme, são os valores mais altos do filme, né? Que aparecem como mais alto do filme. Estão dentro do universo ainda. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, esse em cima como embaixo do hermetismo até o advento do Thornberg, que é um sujeito que escreveu um livro específico, era um hermetismo de tipo ocultista mesmo. Então, o em cima como embaixo, dentro, matérias sutis, espíritos sutis, mas se você chegar a entender a letra do que eles estão falando, sempre tem a ver com qualquer coisa que é de tipo material ou que está dentro do universo mesmo. A transcendência última, ela não aparece para esse tipo de ciência. Repito, o Thornberg, ele tenta fazer um hermetismo, e faz, eu acho, atenção, eu acho que o Thornberg consegue redigir um tipo de ciência que é o hermetismo cristão. É brutal aquilo ali que ele faz. É brutal. Tá? Ele quebra o caldeirão hermético, mantendo respeito à estrutura hermética, mas transfigurando o caldeirão numa dimensão superior. Cristã mesmo. Católica, no caso, né? O Thornberg, ele faz isso. Aquele livro, vocês viram aquele livro? Meditações sobre os 22 arcanos do tarô. Outro dia eu vi uma foto do Papa João Paulo II, uma foto dele assim com uma caneta, aí aumentei. Então esses 2, são 2 volumes desse livro, estão os 2 livros na mesa do Papa João Paulo II, ele tava lendo Meditações sobre os 22 arcanos de Mário do Tarô. Eu falei, opa! Aí, ó, o pessoal que vai falando aí que essa coisa de demônio, de tarô e tal, né? Tá o Papa lendo lá, né? Então, o von Balthasar prefacia ou apresenta esse livro. Essa apresentação do von Balthasar, que é um teólogo, né? É brutal também. Desse livro concreto, Meditações sobre os 22 arcanos do Tarô. 22 arcanos de Mário do Tarô. Acho que esse livro está esgotado, mas dá para achar. Né? Beleza? Ali está lançada as bases do hermetismo cristão. Mas mais do que as bases, ele lança ciência mesmo.
do hermetismo cristão. Você vai encontrar todas ali dentro. Ele tinha um domínio de trás para diante, do hermetismo mesmo. Do Hermes Trismegisto, tá tudo presente ali. Né? Da tábua de Mera. Todos os conceitos que a gente conhece do hermetismo mesmo, da bruxaria, né? Ele não joga nada daquilo fora. É mais ou menos o que eu faço na Super Live Series, atenção. Mais do que respeito, eu tenho assim olha, isso descreve bem a estrutura desse mundo. Isso aqui é a melhor descrição da estrutura desse mundo. Agora, é que tem um outro, né? E o pior, e aí que tá o pior mesmo. E é nesse sentido que eu entendo uma reticência específica de alguns setores para esse tipo de conversa. Essa conversa, ela é tão sedutora e tão completa que corre o risco da noção da graça ser desconsiderada. Esse é o ponto da história. Por isso que eu valorizo muito o que o Thornberg fez. Ele não joga nada disso fora. Nenhuma dessas conversas, ele não joga nada disso fora. E abre o universo simbólico mesmo. Ele enfrenta o abismo inferior e vence. Minha visão. Acho que é a minha visão do Papa João Paulo II, Diego. Ele não se deixaria fotografar com aquele livro. Ele se deixa fotografar com aquele livro. Esse é o ponto. Não uma foto espontânea, uma foto pousada. Essas coisas fazem diferença. Ele não vai mandar ninguém ler o livro. Mas quem tá lendo, ele fala, é um sinal, pode ler. Mais do que isso, acho que aqui tá a base de resposta para um certo tipo de dor contemporânea. Isso aqui, ó, esse livrinho laranja, como eu disse, né? Ele é tão preciso quanto insosso. Você vai sair daqui sabendo tudo sobre antropologia. Tudo é exagero, né? Mas você vai sair daqui sabendo mesmo assim as bases, com muito... Eu sei antropologia, cara. Mas eu não sei me orientar no mundo. De verdade. No mundo colorido, de carne, poético, simbólico, sentimental, tal ou não. Então, esse livro é um livro de tipo tomista. É um livro tomista, pô. Né? Então, claro, é evidente que afastar-se de Tomás é perigoso, como deixou consignado Leão XIII, né? É verdade. Afastar-se de Tomás é perigoso. Como quem diz, morar fora do edifício, morar fora de um prédio, uma edificação, é muito arriscado. Há noite, há feras, há tempestade, né? Há ladrões. É melhor morar dentro do edifício. Agora, o edifício tem que estar decorado, senão não é um lar, né? É no máximo um quartel. E não se pode fazer família, é muito difícil amar dentro do quartel. No quartel há camaradagem, né? Mas o amor mesmo se dá em torno da lareira. Se dá ao lado de uma poltrona de estofado estampado, né? Uma sala com uma estante com os seus retratos da sua família. É ali que a coisa acontece. Então, eu acho que essa, vamos chamar de decoração ou ambiência, ela se dá por esse tipo de ciência. São ciências herméticas mesmo. Elas são uma puta resposta, eu acho. Isso é muito familiar. Mesmo quem nunca ouviu, quem não sabe o que a gente tá falando. Quando ouve, opa, isso aqui é legal. Que dá resposta. O que eu falei do filme Interestelar, que é mais ou menos isso. É claro, as ciências herméticas, elas sozinhas, elas são como filme. Parece que a gente tá falando das realidades últimas. Mas falta qualquer coisa. A gente sai do filme com incômodo, a verdade é essa. Puta, não. A cena final, não, cara. Não a cena final, né? Mas o clímax. Não, cara, não é você, porra. Não é a inteligência humana a origem disso tudo. Agora você fez aqui uma confusão dos infernos. Porra, parece um puta filme completo, né? Simbolicamente preciso. Um simbolismo mais alto. Ele é simbolicamente preciso dentro do secularismo, é evidente. Mas ele poderia evocar o símbolo mais alto possível. E não faz, né? Vale a pena assistir. A gente pode comentar em outro lugar. Não aqui na Super Live Series, mas em outro lugar a gente pode comentar esse filme, inclusive. Beleza?